Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de Direito Penal. Hoje vamos iniciar o estudo dos crimes contra a liberdade sexual, certo? E o nosso primeiro crime é o crime do artigo 213 do Código Penal, o estupro. Então, vamos lá para o artigo 213 do Código Penal. Diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Vamos lá. Antes de iniciar o estudo desse crime mais aprofundadamente, vou fazer 2 comentários. Primeiro, por que ali no parágrafo 1º tem se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14? Poxa, mas e se a vítima é menor de 14? Porque quando a vítima de estupro é menor de 14 anos, a gente não vai estar falando do crime de estupro do 213, mas sim do crime de estupro de vulnerável do 217A. Certo? Então, vamos lá. Estupro contra pessoa de 0 a 14 anos, até 14 anos, é estupro de vulnerável, 217A. 14 a 18, que é uma observação, lá no 217A, independe de violência ou grave ameaça, independe da vontade da vítima, certo? Porque ela é considerada sem discernimento para entender o ato que ela está praticando. Então, a violência é presumida. Então, até 14 anos, 217A, independente da vontade, independente da violência ou da grave ameaça. De 14 a 18 anos, a gente está falando do estupro do 213. Aí é com violência ou grave ameaça, certo? E a pena vai ser de 8 a 12 anos, de acordo com o parágrafo 1º. Acima de 18 anos, havendo violência ou grave ameaça, é o caput, pena de 6 a 10 anos. Outra situação é que se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, do parágrafo 1º, e se resulta morte, do parágrafo 2º, é claro que a gente está aqui diante de crime pré-ter doloso, ou seja, dolo na conduta do estupro e culpa na conduta da lesão grave ou na conduta do homicídio. Por quê? Porque se a gente estivesse diante de dolo mais dolo, ele responderia pelo estupro e também pela conduta praticada a título de dolo, seja lesão ou a morte, né? Estaríamos diante de 2 crimes. Então, para se falar de estupro qualificado pela morte ou qualificado pela lesão corporal, a gente está falando de crime pré-ter doloso, em que o agente teve dolo no estupro, porém, somente culpa na morte ou na lesão corporal. Tudo bem? Vamos lá, então. Estupro. Já li para vocês, né? Então, são 4, a gente pode identificar 4 elementos que integram o tipo. O constrangimento decorrente da violência física ou grave ameaça, certo? Então, que eu falei para vocês que no crime de estupro é necessária violência física ou grave ameaça, o que não é visto, por outro lado, lá no crime de estupro de vulnerável, conforme a gente vai ver, que lá pode haver a violência ou grave ameaça ou não. Aqui é um elemento, certo? Se não haver violência ou grave ameaça, não foi crime de estupro, foi uma relação consensual consentida, né? Então, para ter o crime de estupro, tem que haver uma violência ou uma grave ameaça. Dirigida a qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes era só do sexo feminino, era vítima. Hoje não. Hoje um homem também pode ser vítima do crime de estupro. Para ter conjunção carnal, ou ainda para fazer com que a vítima, para ter conjunção carnal, terceiro elemento, quarto, ou ainda para fazer com que a vítima pratique ou permita com que ela se pratique qualquer ato libidinoso. Então, a gente vai ver as formas que pode ser o estupro. Pode ser pela conjunção carnal, pode ser permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso ou pratique com ela outro ato libidinoso, certo? A gente já vai ver essas 3 modalidades. O estupro, seja ele consumado ou tentado, em qualquer das suas figuras, seja ela simples, que é a do caput, ou qualificado, que é dos parágrafos, é um crime hediondo, tá?
Está lá na Lei 8.072 de 90, no artigo 1º, inciso 5. E a classificação doutrinária do crime de estupro. Vamos lá. Trata-se de crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, e de crime comum também contra o sujeito passivo, a princípio pode ser praticado contra qualquer pessoa, né? Comissivo, porque é a ação de constranger alguém, né? É uma ação, então é comissivo, podendo ser omissivo por comissão, omissivo por omissão ou omissão imprópria, que é quando o garante deixa de impedir que aquele crime ocorra e ele também responderá. Eu já dei esse exemplo em sala de aula quando eu expliquei para vocês do omissivo impróprio. Então, imagine que dentro da casa o padrasto ele estupre a enteada, certo? Maior de 14 anos. Ela tem 18 anos e ele estupra mediante violência ou grave ameaça, ele tem constituição carnal com ela. A mãe, sabendo disso, a mãe da menina que tinha o dever legal de impedir, ela não impede. Ela não vai até a autoridade policial fazer a notícia crime, ela nada faz. O padrasto vai responder pelo estupro na modalidade comissiva e a mãe também vai responder pelo estupro na modalidade omissão imprópria, certo? Porque ela era uma garantidora, ela tinha o dever de comunicar, de impedir, de comunicar à polícia e ela nada fez. Vamos lá. O crime de estupro, em regra, é praticado de forma comissiva, né? Podendo ser omissivo impróprio, já falei. Um exemplo também que a doutrina traz é o carcereiro. O carcereiro que, ciente do estupro acontecendo com um dos detentos, ele nada faz para impedir, certo? Ele deixa que os demais detentos estuprem um detento específico lá. Isso também é considerado, porque ele também tem um dever ali de impedir. Ele é considerado, gente, de forma vinculada e não de forma livre. Por quê? Porque ali no tipo ele fala que é mediante violência ou grave ameaça. Então a doutrina entende que, como o tipo penal traz isso, ele seria de forma vinculada. Há quem diga também que a doutrina que entende que não, que é de forma livre, porque ele não traz exatamente como tem que ser praticado, se é de sexo oral, de sexo anal. Ele traz depois por atos libidinosos, mas não ou condição carnal, mas não traz quais seriam esses meios de execução. Então, a gente tem dois posicionamentos. Uma posição entende que é de forma vinculada, porque tem que ser mediante violência ou grave ameaça, e outro diz que não, de forma livre, por quê? Porque apesar de dizer que é de forma mediante violência ou grave ameaça, ato libidinoso ou condição carnal, ele não traz especificamente quais seriam esses atos. Então, há essa polêmica aí doutrinária, beleza? Material, certo? Por que material? Porque ele prevê a conduta e o resultado. Mas com a conduta ele já consuma, e depende do resultado para se consumar o delito, certo? Eu já ia falar ao contrário, mas... Então, ele tem o tipo penal prevê a conduta e o resultado e depende da ocorrência do resultado para consumação. Então, quando ele se consuma com a prática do ato libidinoso, com a condição carnal. Se não vier a acontecer, só for o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, mas não vier de fato ocorrer a conjunção carnal, por exemplo, a gente vai estar diante de tentativa, né? É monossubjetivo, uma única pessoa consegue praticar, né? Então, pode haver concurso de agente? Pode. Enquanto um segura, o outro faz a conjunção carnal. Perfeito, concurso de pessoas. Mas não é um concurso necessário. Então, a gente fala que ele é unissubjetivo. Uma única pessoa consegue, sim, praticar o crime de estupro. Beleza? E a gente pode dizer também que ele é plurissubsistente. São várias condutas, vários atos para consumar a conduta final, né? Que é a conjunção ou ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. O objeto jurídico, gente, do crime é a liberdade sexual, tá? A gente está falando dos crimes contra a liberdade sexual. E o objeto material é a pessoa. Quem é constrangido mediante violência, grave ameaça a ter conjunção carnal? A pessoa. Então, aqui, o objeto material é a pessoa. O sujeito. A Lei 12.015 de 2009 transformou o delito de estupro num delito comum, um crime comum. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime, tanto sujeito passivo. Porque antes
era só o homem que praticava, tá? Então parece assim absurdo, mas nem é tão antigo assim. Até 2009 somente o homem praticava. Hoje não, tanto o homem quanto a mulher pode ser tanto vítima quanto sujeito ativo, perfeito? O sujeito passivo também qualquer pessoa. Entretanto, tratando-se de vítimas vulneráveis, o crime será de estupro de vulnerável, foi o que eu disse. O Código Penal, ele considera vulnerável as pessoas previstas lá no artigo 217-A. Vou falar aqui para vocês. Ó, para o Código Penal, são vulneráveis pessoa menor de 14 anos, certo? Aí no parágrafo 1º tem uma equiparação. Alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou alguém que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então essas três pessoas, ou conjunto de pessoas, são consideradas vulneráveis para o Código Penal. Então, contra essas 3 pessoas, se ocorrer um crime de estupro, a gente vai estar falando de estupro de vulnerável, não estupro do 203, tá? E no estupro de vulnerável, vale lembrar que não é necessário a violência ou grave ameaça, porque é uma violência presumida, né? Pela falta de discernimento, que em tese essa pessoa tem. Em tese não, que essa pessoa não tem, né? Que os legisladores optaram por entender assim. A conduta típica é a conduta de constranger, certo? Obrigar, forçar alguém a fazer aquele ato. E quais são os atos? Quais são as finalidades? Eu constranjo alguém a quê? Então, a gente tem ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso, permite que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, vamos lá. Conjunção carnal é a cópula vagínica, ou seja, a penetração do pênis na vagina. Isso é o que a gente chama de conjunção carnal. Outro ato libidinoso, a gente pode considerar aqui o sexo oral, o sexo anal, certo? Vamos lá. Masturbação, toques íntimos, introdução de dedo na vagina, e isso seria considerado aí outros atos libidinosos. Aí aqui, quanto aos atos libidinosos, a gente tem praticar outro ato ou permitir que com ele se pratique outro ato. Então, assim, ou, por exemplo, tanto obrigar a pessoa a fazer um sexo oral, quanto fazer nela, por exemplo, obrigar a pessoa a masturbar o sujeito ativo ou masturbar o sujeito passivo. Então, por isso que tem essas duas condutas aqui, ou praticar ou permitir que com ela se pratique, certo? Então, atos libidinosos entram os outros atos sexuais, considerados atos sexuais, né, que não seja conjunção carnal, que não seja a cópula vagínica, certo? Beleza, que mais? Foi o que eu falei, né? São duas formas de praticar ou permitir que se pratica. Uma observação, anotem aí, por favor. Quanto ao delito em estudo, não é necessário que haja contato físico entre o autor do constrangimento e a vítima. O agente pode, por exemplo, obrigá-la a se masturbar diante dele sem tocá-la em algum momento. Então, quando a gente pensa em estupro, a gente pensa no contato físico, mas a gente pode vislumbrar uma figura de estupro sem ter esse contato físico. Então, mediante violência ou grave ameaça, o agente faz com que a outra pessoa, obriga a outra pessoa, né, constrange a outra pessoa a se masturbar. Que aquilo lá vai satisfazer o libido dele, entendeu? Não houve um contato físico, mas houve sim um crime de estupro nesse caso. Vamos lá. Novamente, eu vou falar para vocês quanto às formas de cometer o delito. Quando a gente fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, aqui a vítima obrigada a ter conjunção carnal, a gente tem uma relação heterossexual, né? Porque para ter a cópula vagínica, a gente precisa ter um órgão genital masculino e um órgão genital feminino.
Nos demais, não. No constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar outro ato libidinoso ou permitir que se pratique outro ato libidinoso, aqui a gente pode ter tanto uma relação homossexual quanto heterossexual, beleza? O elemento subjetivo é o dolo. Não existe aqui um estupro culposo. Eu acho que eu já até falei na sala de aula de vocês, mas eu não vou falar aqui que vai ficar gravado. Quando eu estiver dando aula para vocês de novo, vocês me perguntam. Eu falo, ó, não existe estupro culposo. Como que vai falar? Daí eu dou um exemplo lá esdrúxulo, que eu não vou dar para vocês, porque vai ficar gravado. É muito feio. Mas, enfim, não existe estupro culposo, só existe estupro doloso. Então, o elemento subjetivo aqui é o dolo, beleza? É possível a tentativa de estupro? Perfeitamente possível. Então, imagine, mediante violência ou grave ameaça, uma pessoa me constrange, um homem me constrange, enfim, a ter conjunção carnal com ele. Porém, antes da prática de qualquer ato libidinoso, antes da prática da conjunção, alguém chega e impede aquele ato. Então, a gente está diante de uma tentativa, né? O que é a tentativa? O crime não se consuma por condições alheias à vontade do agente. Então, se fosse pela vontade do agente, teria consumado o crime, mas por condições alheias, foi chegada de uma terceira pessoa, não houve a consumação do delito. Perfeito? Formas qualificadas. O parágrafo 1º e 2º traz formas qualificadas. Por que formas qualificadas e não causa de aumento de pena? Quem me responde? Responder aí, né? Já sei. Se fosse fração, por exemplo, aumento de 1/3, aumento dobro, daí a gente estaria diante de causa de aumento de pena. Mas não, ele traz uma pena cheia. Ó, quando a gente fala do parágrafo 1º, ele diz assim, a pena do caput, que é a forma simples, é de 6 a 10 anos. Perfeito. A pena do parágrafo 1º é de 8 a 12 anos. E do parágrafo 2º é de 12 a 30 anos. Olha, ele é bem alto. Então, estupro com resultado morte. Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são qualificadas, formas qualificadas do estupro. Então, vamos lá. Estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Essa natureza grave, gente, ele abrange tanto a grave quanto a lesão grave, quanto a lesão gravíssima, tá? Então, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º do 129. Então, um estupro que resultou em deformidade permanente, um estupro que resultou um aborto, por exemplo, culposamente, né, claro. Um estupro que resultou, aliás, um estupro com lesão corporal que resultou em um aborto, né, daí a gente estaria diante de um gravíssimo. Um estupro com lesão corporal que resultou numa perda de uma função, perda de um membro, enfim. Então, daí a gente está falando do crime com a pena de 8 a 12 anos. A expressão lesão corporal grave, então, foi utilizada em sentido amplo, anotem aí, por favor, ou seja, abrange tanto as lesões corporais graves, do parágrafo 1º do 129, quanto as gravíssimas, do 129, parágrafo 2º. Tá, e lesão corporal leve ou vias de fato? Como fica? As lesões corporais leves e vias de fato, elas não qualificam o crime, tá? Ela fica absorvida ali pelo crime de estupro do caput mesmo. Então, se foi uma violência que resultou lesão leve ou uma violência que houve vias de fato, é só o estupro do caput, tá? Só vai qualificar se a lesão for grave ou gravíssima. Depois a gente tem o estupro qualificado pela morte, certo? Então, se em decorrência do crime de estupro a vítima vier a morrer, a gente vai ter a pena de 12 a 30 anos. Como eu já falei para vocês, essa qualificadora, gente, ela é exclusivamente pré-terdolosa, tá? Falei para vocês no início da aula, quem não anotou, anota aí então. Essas qualificadoras, tanto do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º, são exclusivamente pré-terdolosas. Ou seja, pressupõe que haja dolo na conduta de um estupro, né? Dolo no estupro. E culpa em relação o resultado, lesão corporal grave ou morte. Beleza? Então, se houver dolo mais dolo, daí a gente vai estar falando de 2 crimes.
Outra qualificadora, que também está no parágrafo 1º, na segunda parte, é o estupro qualificado pela idade da vítima, que diz que é quando a vítima é de 14 a 18 anos. Aí eu já falo para vocês, foi o que eu falei para vocês, que se for de 14 a 18 anos, é um estupro qualificado pelo parágrafo 1º, pena de 8, deixa eu relembrar, 8 a 10, né? 8 a 12. 8 a 12 anos. Beleza? Vamos lá. Causas de aumento de pena. O 226, gente, ele traz causas de aumento de pena referente a todos os crimes sexuais. Então, eu acho importante mencionar para vocês nesta aula aqui do crime de estupro, do 203. Vamos lá, então, ó. 200, vamos passando, 216, 17, 18, 19, 20, 21, 22, não tem mais. 225. 225 também, vamos para as disposições gerais, 225 em diante. O 225 diz: os crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título procede-se mediante ação penal pública incondicionada. O estupro, gente, até esse final de 2018, o estupro que não era de vulnerável, né? O estupro do 213 mesmo, que a gente está estudando, ele era condicionado à representação. Mas com essa modificação dessa lei de 2018, ele passou a ser de ação penal pública incondicionada. Então, independe de representação. Se a mulher é vítima, por exemplo, do estupro do marido e terceiro faz a notícia crime, está perfeito. Pode haver uma ação penal contra esse marido. Por quê? Porque independe da vontade da vítima. Beleza? 226 diz: a pena é aumentada da quarta parte se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Então, isso vale para todos os crimes sexuais, né? Os crimes contra a liberdade sexual a gente chama de crimes sexuais. Então, a gente está estudando 213, estupro. Se o estupro é cometido por 2 ou mais pessoas, tem a causa de aumento de pena da quarta parte, ou seja, de 1/4. Inciso 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregado da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, havendo essa autoridade ou essa relação de parentesco, tem a pena aumentada à metade. Inciso 3 foi revogado. Inciso 4, de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. A, mediante concurso de 2 ou mais agentes, que é o estupro coletivo. E B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Então, vamos comentar esses dois últimos aqui. Só um minutinho. Vamos lá, então. Gente, então aqui, se o estupro é de 2 ou mais pessoas, ele vai ser aplicado essa causa de aumento aqui do inciso 4. Peraí. Do inciso 4 do 226, tá? Então, a gente deixa de aumentar da quarta parte, lá do inciso 1, para a gente aplicar essa daqui. Foi até um equívoco que eu acabei falando aqui para vocês. Eu tinha anotado e acabei me equivocando. Mas, enfim. Se ocorre um estupro de 2 ou mais pessoas, mediante concurso de 2 ou mais agentes, a gente chama de estupro coletivo. E o estupro coletivo, ele aumenta de 1/3 a 2/3, e não 1/4, tá? E depois tem o estupro corretivo também, que aumenta de 1/3 a 2/3, que é o estupro do 226, inciso 4B, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Um exemplo. Que a doutrina traz. Imagina que o filho ou o enteado, imagina um enteado, ele é que daí você também você vai aplicar duas causas de aumento, daí você vai ter que escolher ali. Mas enfim, imagina uma situação diversa. Existe um menino da sala que é homossexual. Aí um colega de turma fala: você é homossexual? Eu vou te ensinar ao que você deve gostar, certo? Imagina, melhor ainda, imagina que a menina é homossexual.
Aí o menino da turma fala, ah, você é homossexual, vou te ensinar o que você vai gostar. Algo assim, sabe? Que a doutrina traz. E vai e pratica a conjunção carnal com essa menina. Foi um estupro, foi mediante violência grave e ameaça, foi contra a vontade dela, um estupro, mas para controlar o comportamento sexual dela, certo? Nesse sentido aí que a gente consegue visualizar um estupro corretivo, beleza? Vou encerrar essa aula aqui, já a gente entra para o próximo bloco.